Começar. Então, eu só vou organizar o que a gente vai fazer hoje. Lembrando, na aula passada a gente já começou a discutir forças centrais, né? A gente definiu o que é forças centrais, derivamos quais que são as quantidades conservadas, né? Nós vimos que a energia mecânica e o momento angular são quantidades conservadas. E como consequência da conservação do momento angular, a gente tem a lei das áreas sendo obedecida, né? Então a gente derivou quase todas as leis de conservação na aula passada. Na aula de hoje, então, a gente vai fazer a parte da dinâmica, né? Então vai analisar os movimentos, tentar achar a equação da trajetória, né? A partícula sujeita a forças centrais, e a gente vai, aos poucos, endereçando isso. Aqui eu tenho minha programação de hoje, então a gente vai analisar o movimento em termos do potencial efetivo, que a gente mostrou na aula passada, definimos na aula passada, e analisar como é que fica a dinâmica só analisando a dependência radial desse potencial efetivo. E a gente vai derivar, então, as equações integrais de movimento, né, a equação da trajetória, as equações para as coordenadas polares, né, como função do tempo, o r e o θ. E depois, ao final da aula, eu vou derivar para vocês a equação de Binet, que é uma equação diferencial, né? E se a gente conhece qual é que é a trajetória da partícula sujeita ao campo de força central, eu consigo obter, através da equação de Binet, qual é que é a lei de força, né, que está atuando sobre a partícula. Esses são os temas que a gente vai ver hoje. Certo? Então, só para resumir, na aula passada a gente mostrou que a energia mecânica é conservada, né? Mas aqui é explícito a expressão da energia cinética, a componente radial, então aqui eu tenho um meio massa, velocidade radial ao quadrado. O que restou aqui, que inclui o potencial, mas também inclui também em termo do momento angular ao quadrado, né? A gente definiu ela como sendo uma energia potencial efetiva, né? Que depende de R. Então, na aula passada a gente mostrou que a energia potencial efetiva é basicamente a soma da energia potencial, né, do campo conservativo central, e um termo que eu chamei de centrífugo, né, que tem divergência quando R vai a zero, né, distâncias radiais a partir da fonte do campo vai a zero, a gente tem divergência. Então esse é o chamado termo centrífugo e o potencial real. Né. Eu já tinha comentado na aula passada, né, que desta equação da conservação da energia mecânica, que é o caso, né, a gente consegue descrever quanto é que é a velocidade radial em termos da relação entre a energia e o potencial efetivo. Aqui não, como nós estamos num caso 2D, né, um movimento no plano, aqui o potencial efetivo está fazendo o papel do potencial unidimensional, como a gente analisou o caso 1D no passado. Né? Então, só para lembrar aqui que o potencial efetivo inclui também esse termo centrífugo aqui. Né? Lembrando que as regiões físicas, né, que a gente vai analisar, que são permitidas por mecânica clássica, né, são aqueles onde o r quadrado, né, o quadrado da velocidade radial é maior ou igual a zero. Lembrando que os pontos onde r ponto é zero, ou seja, a velocidade radial é nula, são os pontos de retorno radiais. Só tem que tomar um cuidado aqui com o movimento num plano. Aqui os pontos de retorno é só relativo à variável r, tá? Só relativo ao tamanho do vetor posição. A parte angular está correndo sozinha, inclusive tem uma conservação do momento angular. Aqui os pontos de retorno são em R apenas. A gente vai ter que combinar isso com o movimento angular para ver que tipo de movimento no plano está acontecendo, certo? Eu vou fazer isso agora, só lembrando que a gente tinha visto na aula passada. Eu vou analisar o caso da dinâmica, né, usando a equação do quadrado da velocidade radial, para um tipo de força central que a gente já conhece, né, já analisou, inclusive no plano, né? Uma força desse tipo aqui, um campo de força desse tipo, eu tenho atrativo, né, que é um menos, K vezes R seria proporcional à distância, claro que agora a distância é em 2D, né, vetor posição, módulo vetor posição, e aponta na direção radial. Isso aqui é a versão 2D, 3D da força elástica, né? Menos Kx, aqui é menos Kr, é um caso particular de força central, né? A intensidade da força elástica aqui depende só do módulo do vetor posição, né, e aponta na direção radial, né, atrativa. Certo? Para esse tipo de força central, eu vou analisar como é que fica a dinâmica, né, do movimento. Então, se uma partícula entra num campo de força elástico, como a que a gente conhece, né, 3D ou 2D, que tipo de movimento vão ser permitidos com mecânica clássica? Né? Então, aqui está a expressão da intensidade da força, né? O F de R é
o que acompanha o versor R chapéu, né? Então é menos KR. Lembrando que para esta força eu consigo obter o potencial correspondente, né? Não preciso calcular de novo aqui 3D, né? Que essa força é a lei de Hooke na versão 1D, né? Então a gente sabe já que o potencial, no caso geral, né, o U de R, associado a uma força elástica, é 1 meio de KR quadrado, é quadrático na posição, aqui é quadrático no vetor posição. Né? Aí, se eu tenho quanto é que é o potencial relativo a essa força elástica, né, eu consigo, então, agora escrever explicitamente o potencial efetivo, né, tá? Então, o primeiro termo é o potencial elástico real, né, e o segundo termo é aquele termo centrífugo. Essa é a expressão que depende de R, né, da energia potencial efetiva. Vou dar uma analisada como é que se comporta qualitativamente para essa força elástica, o potencial efetivo, né? Vocês vejam que tem duas divergências claras aqui em R, né, em distâncias radiais a partir da fonte do campo, né. Bom, aqui no primeiro termo, que é o termo do potencial real, né, a gente tem uma divergência quando a gente vai para muito longe da fonte, né. R tendendo a infinito, eu tenho uma divergência. Tem mais infinito quando R vai para infinito. Mas também nós temos no termo centrífugo também uma divergência quando a gente vai para pequenas distâncias radiais. Então tem uma divergência também em zero. E lembrando que o potencial efetivo, este aqui relativo à força elástica, ele é todo positivo definido, ou seja, o gráfico dele corresponde a só valores positivos do potencial efetivo, né? Todas as quantidades que estão aqui ao quadrado, né? É tudo positivo. Então, o meu potencial efetivo, no caso da força elástica, é positivo definido, ou seja, é sempre maior ou igual a zero, né? Para qualquer R, né? E tem divergências nesses dois limites, né? Tanto em R igual a zero, quanto em R tendendo ao infinito. Bom, como a gente tem duas divergências e elas dão mais infinito, a princípio, se eu tenho um ponto de extremo nessa função energia potencial efetiva, ela deve ser um ponto de mínimo, né? Mas eu vou calcular, tá? Qual é que é o ponto de extremo desse potencial efetivo, dessa energia potencial efetiva? E mostrar que esse ponto de extremo é justamente um ponto de mínimo, né? Então, para mostrar quais são os pontos extremos, né? Valores extremos, pontos extremos dessa função aqui, energia potencial efetiva, em R, né? A gente vai fazer o teste da derivada primeira, ou seja, eu vou derivar a energia potencial efetiva em R, isso igualar a zero. Os valores das distâncias radiais que obedecem a essa equação, né, satisfazem essa equação, são pontos de extremo da energia potencial efetiva relativa ao potencial elástico. A primeira derivada aqui é a derivada do termo potencial real, né? Isso vai dar basicamente KR, né? E a segunda derivada do segundo termo, né, é a derivada basicamente de 1 sobre R quadrado, né, que dá menos 2 sobre R ao cubo, né, como tem um 2 já aqui, esses dois se cancelam e sobra aqui para a segunda derivada, né, do segundo termo, um termo negativo que também diverge com R ao cubo, né. Isso igual a zero. Só para conseguir calcular quais que são os pontos extremos, eu multiplicar ambos os lados da equação por R cubo, né. Quando eu faço isso, aí eu tenho uma expressão em R na quarta aqui, né? E agora eu já consigo mostrar explicitamente quem é o ponto de extremo. A princípio eu só tenho um ponto de extremo, lembrando que R é sempre positivo definido, né? Então só, mesmo que eu tome mais ou menos raízes quadradas aqui, só vale para nós as soluções positivas, né? E R é a distância radial, né? Bom, a gente vê aqui que R na quarta tem que ser L quadrado sobre Km, né? Lembrando que L é o momento angular conservado, né? E K é a intensidade, a rigidez do campo elástico, né? A força elástica. Então, tem um só ponto de extremo, que eu estou chamando de R barrinha, né? R barrinha. Só um único ponto de extremo, que vale basicamente L2 sobre MK potência 1/4, né? Potência 1/4 que eu levei ambos os lados por 1/4, e aí eu obtenho o R aqui, R barra. Só para checar mesmo, só para ter certeza que esse ponto de extremo é um ponto de mínimo do energia potencial efetiva, é só fazer o teste da derivada segunda, né? Então, eu já calculei aqui para vocês, deriva mais uma vez essa expressão, para calcular quanto é que é o valor da derivada segunda, tá? Aqui está a expressão da derivada segunda, o primeiro termo é uma constante K, né? E a derivada do segundo termo vai me dar a dependência quártica embaixo e troca de sinal, né? Mas vocês vejam aqui que eu não preciso nem substituir aqui a expressão da derivada segunda o valor do ponto de extremo, né? Para qualquer R que está aqui, a derivada segunda é sempre positiva, né?
derivada positiva sempre para todo e qualquer R, tá? Inclusive para estes aqui. Então, este ponto que eu achei de extremo, ele é de mínimo. Pontos onde a derivada segunda da função é positiva, significa que ele é um ponto de mínimo, né, dessa função. Então, realmente, esse R chapéu, R barra é o ponto de mínimo, né? Ele está relacionado com o momento angular, né, e a intensidade da força na forma do K, né? Da rigidez do campo, né, da força. Certo? Agora eu vou calcular quanto é que vale o potencial neste ponto de extremo, que é um ponto de mínimo, né? Então, eu vou aqui, vou chamar o valor do potencial neste ponto, R barra, como sendo U barra F, que basicamente é o mínimo do potencial, né? O que eu estou calculando aqui é o mínimo do potencial, substituo R barra na expressão do potencial, então eu tenho K sobre 2 R ao quadrado, quando eu elevo ao quadrado, o R barra fica com este termo. Depois tem o termo centrífugo, né? Tem 1 sobre R quadrado lá embaixo. Substituo o R quadrado por R barra ao quadrado, explicitamente. Então, aí trabalho com as raízes quadradas, porque eu tenho uma soma de termos que tem raiz quadrada. A gente vai... A primeira coisa que eu fiz aqui é introduzir dentro dessas raízes quadradas os fatores que estão fora dela, né? Então, coloquei tudo aqui, as constantes aqui para dentro das raízes, né? E aí eu vejo que ambos os termos são iguais, né? Eu tenho duas vezes o que sobra aqui dos coeficientes, depois vocês chequem que isso é verdade, né? O que sobra aqui é KL quadrado sobre 4M raiz quadrada disso, né? Na potência 1 meio. Certo? Então, dá para ver, dá para calcular explicitamente que o valor mínimo do potencial efetivo, estou chamando de U barra, né? É proporcional ao momento angular e a proporcionalidade é a raiz de K sobre M. Inclusive, a raiz de K sobre M é a frequência angular, né, dos osciladores. Né? Basicamente, o mínimo do potencial é a frequência angular do oscilador vezes de movimento, né, vezes o momento angular. Certo? Esse é o mínimo do potencial. Certo? Lembrando que para ter essa região basicamente permitida, né, o valor da energia mecânica da partícula entrando nesse campo de força, né, ela tem que ter no mínimo o valor igual ao mínimo do valor potencial da energia potencial efetiva, né? Lembrando que, por quê? Que se eu tenho né, valores de energia mecânica menor que o mínimo da energia potencial efetiva, eu vou estar numa região classicamente proibida, né? O R ponto quadrado, que é a velocidade radial quadrada, seria negativa, né? Então, para eu ter movimento físico permitido, no mínimo a energia mecânica da partícula, que é dada pelas condições iniciais, né? Tem que ser pelo menos o mínimo da energia potencial efetiva. Depois, para valores maiores, a gente vai ver o que acontece. Mas o mínimo fisicamente aceitável é o EMEC igual ao mínimo da energia potencial efetiva. Neste caso, só para analisar, então, se a energia mecânica... As condições iniciais são tal que a energia mecânica do sistema ou da partícula é igual ao mínimo do potencial. Lembrando, se a energia mecânica é igual ao potencial, o R ponto é zero, que significa, então, né, se R ponto quadrado é zero, isso significa que o R ponto é zero, significa que R é uma constante. Então, o tamanho do vetor posição é fixo. Isso corresponde ao movimento no plano, lembra que isso é um movimento num plano, né? O movimento num plano onde o tamanho radial está fixo, isso é um movimento circular, né? Para começar. Com um raio R barra, porque se a energia mecânica é igual ao mínimo do potencial e o mínimo do potencial ocorre para essa distância radial, né, que é o R barra, então eu vou ter um movimento circular, né, com raio igual a R barra, e eu posso mostrar também, já vou mostrar, que além de ser circular, ele é circular uniforme, ou seja, a velocidade angular é constante. Por quê? Porque a gente sabe da aula passada, né, que o momento angular é conservado e o momento angular é escrito em termos da velocidade angular, né? Eta ponto, né? Velocidade angular, de movimento angular no movimento da partícula, que está num círculo, né? É uma constante também, né? Porque como o nosso R está fixo, né? R quadrado é igual a R barra quadrado, basicamente, então, o θ ponto, que é a velocidade angular, é uma constante. Então, o tipo de movimento, quando a energia mecânica é igual ao mínimo da energia potencial efetiva, que é para um raio, para uma distância radial R barra,
é um movimento circular e uniforme, com velocidade angular constante. Certo? Esse é um caso possível. Aqui eu tenho o gráfico, eu fiz o gráfico esquemático, né, da energia potencial efetiva como função da distância radial, né? Como eu falei para vocês, nos extremos, né, em R igual a zero e R igual a infinito, eu tenho divergências, né, da energia potencial efetiva, dando mais infinito em ambos os casos. Aqui está o R barra, né, o mínimo do potencial ocorre para essa distância radial, e o valor do mínimo a gente chamou de U barra F, né, efetivo. Então, se a EMEC corresponder a esse mínimo, vai ocorrer esse tipo de movimento. Agora, se a EMEC for maior que o mínimo da energia potencial, a energia mecânica vai cortar o gráfico da energia potencial efetiva em 2 pontos, né? Isso vão corresponder a 2 distâncias radiais, né? O que eu estou chamando aqui de R1 e R2, uma distância radial mais próxima do centro de força, uma outra distância radial mais longe do ponto de força. Lembrando que quando os pontos onde a energia mecânica corta o gráfico da energia potencial efetiva vão corresponder aos pontos onde a velocidade radial é instantaneamente nula, né? São pontos de retorno. Então, eu tenho 2 pontos de retorno e vocês lembram que classicamente a partícula só pode se movimentar entre nesta região aqui, né? Entre R1 e R2. Para fora não pode ocorrer movimento, né? Pois a energia potencial efetiva vai ser maior que a EMEC. Então, as regiões físicas para um EMEC maior que o mínimo da energia potencial é esta região aqui, entre R1 e R2, certo? Isso vai corresponder, lembrando que é num plano o movimento, né? Ela vive nessas distâncias radiais, nessa região radial, mas lembra que ela tem também um movimento angular, né? Isso então vai nos dar, para o caso da EMEC ser maior que o mínimo do potencial, o movimento da partícula está confinado dentro de uma região anelar, né? É um anel porque eu tenho 2 círculos, né? Limitados pelos 2 raios, o raio menor R1 e o raio maior R2, né? Então ela vive dentro de um anel, ou seja, as regiões permitidas classicamente no plano perpendicular ao momento angular conservado são essas aí, né? É num anel, e esses 2 pontos, o R1 e o R2, correspondem então a pontos de retorno relativo à variável radial, né? Então, a velocidade radial nesses 2 pontos fica zero e aí a partícula retorna radialmente, né? Certo? Eu vou só mostrar aqui antecipado, né, o que tipo de movimento que eu estou falando, né? Então, se a EMEC é maior que o mínimo da potencial, aqui eu tenho 2 círculos, né, e a partícula tem que ter movimento só nessa parte achurada aqui, tá? Que é a região permitida classicamente, né? Ou seja, tem que estar entre R1 e R2. Então, por isso que é uma região chamada anelar, é um anel, né? Um anel de tamanho cuja espessura é R2 menos R1. Né? Eu vou aqui calcular para vocês quem são esses pontos de retorno, se a EMEC é maior que o mínimo do potencial, ou seja, quem são esses 2 caras aqui, né? No caso, o potencial elástico aqui especificamente, né? Eu tô analisando, né? Para calcular os pontos de retorno, a gente já sabe fazer isso no 1D, mas aqui também é igual, né? Os pontos de retorno são aqueles onde a energia mecânica é igual à energia potencial efetiva, né? Então, quando eu resolver a solução dessa equação aqui, né? EMEC igual a energia potencial efetiva, a solução dela vai me dar as distâncias radiais R1 e R2, que correspondem aos pontos de retorno. Os pontos de retorno, então, são aqueles onde a velocidade radial é nula, né? A gente já viu que são 2 pontos, né? Bom, aqui eu estou escrevendo a EMEC conservada, então desse lado eu continuo com a EMEC conservada, é uma constante de movimento. Do lado direito eu estou escrevendo explicitamente a energia potencial efetiva, aqui está o potencial real, aqui está o termo centrífugo. Vou multiplicar ambos os lados aqui por 2r², certo? Eu obtenho esta equação aqui, que tem dependência quártica em R, né? Bom, aí eu já tenho um polinômio de ordem 4 aqui, né? Então eu vou multiplicar ambos os lados por... Eu dividi por k, né? Para tirar esse k aqui, que acompanha o r² na quarta, né? Quando eu faço isso, eu tenho esta equação, tá? Ou seja, resolver os pontos de retorno significa resolver as raízes dessa equação quártica aqui, certo? É um polinômio de ordem 4 igual a zero. Então eu tenho que achar as raízes desta equação. Eu não vou trabalhar com R na quarta, eu vou trabalhar com dimensão menor, né? Então eu vou mudar a variável. A mudança de variável que eu vou fazer é U igual a R2, que aí eu reduzo de quarta ordem para segunda, né? Em U, e depois eu obtenho os pontos de retorno. Então só vou escrever a minha equação, que eu vou ter que... A equação para os pontos de retorno, que é polinomial em ordem quarta. Faço mudança de variável, chamo U de R²,
E aí, para U, que é igual a R2, né, eu tenho esta equação. Esta equação, que é de segunda ordem, que tem um polinômio de segunda ordem igual a zero, aí, bom, essa é fácil de resolver usando Bhaskara, né? Então, eu tenho a equação de segundo grau aqui, onde o A é 1, o B é menos 2E sobre K, e o C é AX quadrado mais BX mais C, e o C aqui é L quadrado sobre KM. Usa Bhaskara, então aqui nós temos as raízes possíveis para U, né? Certo? Bom, só estou aqui já limpando o que tem que limpar, tem um 2 aqui, cancelam esses dois, esse 2 entra dentro da raiz, cancela os 4. Eu ainda vou fatorar aqui dentro da raiz E2 sobre K2, que é comum, né? No primeiro termo aqui e no primeiro termo da raiz. E faço isso, né? Faço essa fatoração. Aí eu vejo que tenho duas raízes para U, tá? Duas raízes distintas para U, que dependem da razão E sobre K, né? E lá dentro da raiz eu tenho um momento angular ao quadrado com quantidade conservada. Bom, lembrando que os pontos de retorno são em R, não em U, né? A gente tem dois pontos de retorno, duas soluções em U. Isso vai corresponder, então, para R como sendo, lembrando que U é R quadrado, então R é raiz de U, né? Lembrando que E para nós é sempre positivo definido, né? Raiz de U, na verdade, seria mais ou menos raiz de U, né? R seria mais ou menos raiz de U. Mas lembrando que o menos não nos interessa aqui, porque as distâncias radiais são sempre positivo definidas, né? Então, para nós, as distâncias radiais, que são solução da equação para os pontos de retorno, são as raízes de U. É raiz quadrada de U, né? Essas duas raízes de U tomada a potência 1 meio, né? Então, eu vou ali, tomo a raiz quadrada das duas raízes para U, isso me dá as duas distâncias radiais. Eu vou pegar a menor e depois a maior, né? Então a menor, o sinal aqui dentro tem que ser menos, né? Para a gente ter o menor valor possível dentro do colchete, né? Aqui eu já tirei a raiz quadrada do E sobre K, levei a potência 1 meio, né? Tirei a raiz quadrada dessas raízes, peguei a menor, né? De menor tamanho. Depois a de maior tamanho vai ter que ter sinal menos aqui no meio, né? Basicamente, então, aqui eu derivei para o potencial central, né? De força elástica, né? Os dois pontos de retorno possível, né? São esses aqui, R1 e R2. Se a energia mecânica for maior que o mínimo do potencial, eu sempre vou ter esses dois pontos de retorno aqui para sempre, né? Sempre. Claro que ele vai, vocês conseguem ver qual é a dependência, né? Se a M aqui é maior, as distâncias radiais vão ser maiores, né? E assim por diante, o valor do momento angular também é importante. Mas aqui eu estou calculando explicitamente, né? Sabendo que é a energia potencial efetiva, eu consigo calcular os valores dos pontos de retorno, que vão determinar, então, qual é a região anelar, né? Que a partícula entrando nesse campo de força vai obedecer, né? Vai ter que viver nessa regiãozinha aqui, né? Que pode ser elipses, por exemplo, né? Pode ser outras trajetórias fechadas, desde que estejam aqui dentro, né? Desta região, certo? Como eu estava falando para vocês, ali eu fiz toda a análise do movimento só olhando o gráfico, né, da energia potencial efetiva, né? Aqui eu vou tentar calcular agora, a partir da conservação da energia mecânica, as equações paramétricas, né, das coordenadas da partícula, que é R e θ, né? Como a gente está usando o plano polar, né? O sistema de coordenadas que a gente está usando por conveniência, como o momento polar é conservado, a gente está usando o sistema plano polar e as coordenadas são R e θ, né? Então, o que eu vou calcular agora, nesse momento, primeiro, qual é a dependência no tempo da variável R, ou seja, a distância radial, e do ângulo como função do tempo, ou seja, como é que variam as coordenadas polares da partícula, né, nesse plano, como o tempo varia, e depois eu vou construir a equação que me dá a equação da trajetória. A equação da trajetória no plano polar é R de θ, né? R, distâncias radiais, em função do ângulo θ. Então, vamos começar primeiro com as equações paramétricas para R e θ em função do tempo. Então, as equações de movimento, aqui nós temos duas, né? Uma para a coordenada R e outra para a coordenada θ. Né? Vamos começar com R. De partida, então, em conservação da energia mecânica, a gente viu que o quadrado, né, da energia cinética, perdão, o quadrado da velocidade radial é igual à diferença, né, proporcional à diferença entre a energia mecânica conservada e a energia potencial efetiva. Aqui eu estou falando no caso geral, tá? Estou saindo do caso elástico, vou fazer as equações de movimento para o caso geral, onde eu tenho a expressão da energia potencial efetiva.
que eu abri explicitamente, né, quem é energia potencial efetiva, é o potencial e o termo centrífugo, né, e já tomei a raiz quadrada para escrever velocidade radial. Nessa equação aqui, que basicamente vem da conservação da energia mecânica, eu sei que a velocidade radial é a raiz quadrada desta quantidade, que depende só de R, né, e do valor da energia mecânica. Os sinais que aparecem aqui, quando eu tomei a raiz quadrada, né, o sinal mais ali são R's crescentes, né, correspondem a R's crescentes no tempo, e os sinais menos vão corresponder a R's decrescentes no tempo. Basicamente, toda a dependência da velocidade radial está na dependência radial aqui dentro da raiz quadrada. Vejam bem, essa equação que eu obtive aqui, que é o R ponto igual a uma função de R, é uma equação diferencial de primeira ordem de R relativo a T, né? O que eu tenho ali como um R ponto é dr dt, né? Como é que varia a coordenada R como função do tempo? Ela depende de maneira complicada na forma do potencial e no termo centrífugo aqui, né? Mas se eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem, que é o caso, eu consigo resolver ela por separação de variável, certo? Então, essa equação diferencial de primeira ordem, eu vou fazer a separação de variável, que é a variável dependente, que é o R, e a variável independente, que é o T. Então, eu vou separar tempo e distâncias radiais, que está aqui, né? Então, aqui na esquerda, eu separei todo mundo que depende do tempo, que é ninguém, né? Que é só o dt, né? Do lado direito não tem ninguém que depende do tempo, nada depende do tempo, é só a dependência radial, né? Então, aqui eu tenho o dt separado e depois na parte radial, né, acompanhando o dr, o inverso, né, passa para baixo essa raiz quadrada. Quando eu passo para baixo essa raiz quadrada, eu fico com essa dependência, né? Eu tenho toda essa tralha aqui, elevada a menos 1/2, né? Eu passei para baixo do dr. E as constantes que sobraram aí, né, que é uma inversão do raiz de 2 sobre m, fica a raiz de m sobre 2. Né? Aqui eu separei as variáveis, tempo e distâncias radiais. Depois que eu fiz a separação de variável, aí eu vou integrar, né? Fazer a integração para resolver a equação diferencial de primeira ordem. Aqui eu já vou colocar as condições iniciais, né? As condições, né, para o problema. Então, na integração, tanto no tempo quanto no R, eu vou já usar as minhas condições iniciais. Vejam bem. Aqui no tempo, eu vou integrar de 0 até t, ou seja, de tempo igual a 0 até um tempo t. Tá? Para tempo igual a 0, a distância radial eu vou designar que é R0. Então, R0 é a distância radial em tempo igual a 0. Depois, para um tempo t, eu tenho a distância radial R. Certo? Então, se eu conseguir integrar, né, os dois lados dessa equação, eu vou ter necessariamente a equação de R como função do tempo. Do lado esquerdo, a integral no tempo é explícita, né, da t, só nesse lado esquerdo. No lado direito, se eu conseguir fazer a integração, né, vai me dar uma função de R. Né? E, claro, vai depender de R0 também, mas o resultado dessa integral é uma função de R e R0. Então, combinando, né, o lado esquerdo e o lado direito, vai me dar explicitamente qual é que é a dependência temporal da coordenada R, se eu conseguir resolver analiticamente ou numericamente essa equação. Aqui eu tenho a equação integral de como é que variam as distâncias radiais como função do tempo, se eu conseguir fazer isso. Né? Lembrando que, dependendo da forma da energia potencial da partícula, do campo de força, pode ser que essa equação aqui não seja solúvel analiticamente, só numericamente. Né? Como a gente viu no caso do pêndulo plano, por exemplo. Não tem como garantir que, para qualquer potencial, que isso aqui sempre vai dar analítico, né? O resultado dessa integral na parte radial. Né? Vejam bem que vocês já sabem que tipo de integração vai aparecer aqui explicitamente. Né? Quando eu tenho uma integração onde no denominador eu tenho a raiz quadrada, né? Significa que tipicamente eu tenho aquelas funções, como solução dessa integral definida, eu tenho aquelas funções arquisseno em geral. Né? Arquisseno, se o que tiver aqui dentro é quadrático. Dependendo se for muito complicado a expressão do potencial, como função da distância radial, pode ser que só numericamente eu consiga resolver essa equação. Mas a princípio é possível, tá? Usando a conservação da energia mecânica, obter R de t. Se eu conseguir fazer essa façanha, ou seja, conseguir resolver R de t, né, resolver esta equação aqui, aí eu vou, de posse dessa solução R de t, eu vou calcular quanto é que é o θ de t, que é a outra coordenada, né, no plano polar. Os ângulos como função de tempo. Como é que eu faço isso? Bom, a gente lembra que θ ponto, né, é a derivada dos ângulos relativo ao tempo, né?
Só que θ ponto é uma constante, né? Na verdade, é uma constante, não. R2 quadrado vezes θ ponto é uma constante, né? Lá da conservação de momento angular, vou aqui só um pouquinho para vocês pararem. A conservação de momento angular, o θ ponto é escrito em termos de R e do momento angular, né? Aqui. L é mr2 θ ponto. Θ ponto, né? Θ ponto é L mr2. Eu sei explicitamente escrever o θ ponto também em termos do momento angular conservado, né? Então, θ ponto, que é dθ dt, é L sobre mr quadrado. Bom, de novo aqui, para ângulos como função do tempo, é de novo uma equação de primeira ordem. Então, eu posso também resolver por separação de variável. Claro que agora a variável dependente é o θ, a variável independente continua sendo o tempo, né? E aqui do lado direito eu tenho a dependência temporal, está no R de t, está elevado ao quadrado. Mas, bom, a maneira de resolver é a mesma. Separa tempo de um lado, separa ângulo do outro, né? E integra. É o que eu fiz aqui na direita, tá? Deixei a parte angular aqui, eu não tenho nenhuma dependência angular nesse termo da direita, né? O R só depende do tempo, certo? Então o dθ fica sozinho aqui, e do lado direito vai o tempo, né? E todas as quantidades que dependem do tempo, que no caso é o R quadrado, né? Que depende explicitamente do tempo, a menos das constantes, né? Bom, separei as variáveis e faço as integrações com as condições iniciais agora para ângulo, né? Certo? Então, para tempo igual a zero, o ângulo é θ0, minha notação, né? E para tempo igual a t, o ângulo é θ. Resolvemos do lado esquerdo, é fácil, né? Basicamente vai dar θ menos θ0, onde θ0 é a condição inicial para o ângulo em t igual a zero, né? L sobre m e a integral em tempo aqui, né? Eu vou integrar de 0 a dt, onde embaixo vou colocar a solução anterior, a equação anterior, que é o R de t. Então, se eu conseguir colocar aqui a expressão analítica de R de t, ela está ao quadrado, se eu conseguir resolver esta equação, a equação para ângulos como função do tempo está resolvida, né? Θ de t é θ0 mais L sobre m, e o resultado desta integração, vocês vejam que eu integro em t, isto é uma função do tempo. Então, automaticamente eu vou obter θs, ou seja, ângulos como função do tempo, se eu conseguir, claro, resolver analiticamente ou numericamente esta equação. Então, o que eu fiz aqui com vocês é usar a conservação da energia mecânica e obter as dependências temporais da distância radial R e dos ângulos como função do tempo, só usando o fato que a energia mecânica é conservada. Agora eu vou fazer o próximo cálculo, que é a análise, né, que é obter a equação da trajetória, ou seja, como é que as distâncias radiais dependem do ângulo. Em coordenadas plano polares é a trajetória do movimento do plano polar, né? O R como função de θ, o R de θ. Para fazer isso, eu vou usar essa última equação aqui, tá? Só vou, nesta última equação, reescrever, ao invés de integrar no tempo, em dt, eu reescrevo a diferencial no tempo como uma diferencial em distância radial, porque aqui embaixo já tem r quadrado, né? Então, só para lembrando, a regra da cadeia, né? Eu vou escrever dt como sendo dt dr dr, né? Lembrando que dt dr é o inverso do r ponto, né? R ponto é dr dt, né? Então, basicamente, eu consigo reescrever dt como sendo dr sobre r ponto, onde r ponto é a velocidade radial, né? Substituo essa informação, ou seja, eu substituo ali a integração no tempo por a integração em r, ou seja, eu substituo dt por dr sobre θ ponto, por r ponto. Eu tenho essa equação aqui, né? Eu já troquei ali a integração, agora a integração em r, distância radial. De novo, para os tempos 0 a t, vai corresponder a distâncias radiais r0 até r, né? E aqui está a minha equação da trajetória, uma equação integral para a trajetória, tá? Uma equação integral. E se eu conseguir resolver esta integral, ou seja, se eu conseguir resolver este integrando, né, essa integração em r, para um integrando que é complicado, né? No denominador eu tenho r quadrado vezes r ponto, onde r ponto basicamente é uma função complicada, né? dr, onde eu tenho lá dentro da raiz quadrada eu tenho a dependência radial do potencial e o termo centrífugo, certo? Mas, a princípio, eu consigo obter uma equação fechada, integral,
para a equação da trajetória. Quando eu resolvo esta equação aqui, basicamente eu vou ter os ângulos como função de R, né? Ou seja, se eu inverter R como função de θ, eu tenho a função de trajetória no plano polar. Mas basicamente vai ser fácil ou difícil dependendo da cara do potencial efetivo, né? Se ele nos favorece solução analítica ou não. Em geral é numérica, mas dá para fazer, para alguns casos particulares, dá para fazer analiticamente. Vou fazer o caso da força elástica, que a gente estava analisando em detalhe agora há pouco, né? Eu vou tentar obter a equação da trajetória usando essa equação integral. Então, eu vou mostrar para vocês, para um caso analítico, né, como é que eu uso essa equação para obter a equação da trajetória, certo? Então, eu vou usar essa equação aqui para calcular quanto é que é a equação da trajetória em plano polar, né, para a força elástica que a gente estava analisando agora há pouco, né? E a minha força é menos KR, né, e a gente já sabe qual é que é a expressão da energia potencial efetiva. Então, eu estou repetindo a expressão do θ de R, ou seja, estou repetindo essa equação aqui, né? A integração em R, no denominador eu tenho o produto R2, R ponto. Explicitamente, quem é R2 vezes R ponto? É R2 multiplicado pela velocidade radial que eu obtenho lá da conservação da EMEC, né? A equação da conservação da EMEC, eu sei que R ponto é uma função de R, né? Onde ali eu tenho o potencial efetivo e o termo centrífugo. Então, eu coloco aqui explicitamente quem é o R ponto. É a raiz quadrada de toda essa tralha que depende de R. No caso, o potencial que eu vou tentar obter a equação da trajetória em plano polar é o potencial do oscilador harmônico, né, 3D, que é o potencial elástico. Aqui já coloquei. Vejam bem, então aqui o que eu vou fazer? Trabalhar com o primeiro com o denominador para depois fazer a integração, né, em R. Estou trabalhando só com o denominador. O que está aqui dentro da raiz quadrada é complicado. Então, eu vou fazer alguns procedimentos aqui. Tá? Vou dar uma limpada nessa raiz. O que eu vou fazer primeiro aqui é fatorar E sobre R quadrado. E sobre R quadrado. Certo? Quando eu faço isso, claro, sai um R para fora da integração e um raiz de E. Aqui, quando sai o R para fora, eu, ao invés de ter R quadrado aqui na ponta, eu tenho R. E a energia também, a raiz da energia, sai para fora. Acompanha o 2 sobre M, eu tenho 2E sobre M raiz. O que sobra aqui dentro da raiz quadrada, depois que eu fiz a fatoração do termo E sobre R quadrado, sobra isso aqui. Tá? Eu vou ter um termo quadrático, né? Vou ter um termo quártico, que é negativo, e depois eu tenho um termo constante, né? Que é o termo que envolve o momento angular e a energia, né? Certo? Mas, a princípio, eu já tenho dentro da raiz quadrada uma função que é quártica, né? Um polinômio de ordem quarta. Um polinômio de ordem quarta em R. Né? Lembrando que isso é o denominador para a minha integração em R. Né? Agora eu já sei quem é o denominador, agora eu vou fazer uma simplificação da integração, vou trocar a variável, né? Para ver se eu recaio em alguma integral definida conhecida. Tá? Então, a substituição de variável que eu vou usar é uma nova variável nova, z, que é basicamente r quadrado. Com isso, então, dz dr é 2r, ou seja, eu consigo substituir a integração em r por uma integração em z desta forma. Quando eu substituo o diferencial em r, eu obtenho dz sobre 2r. Certo? E aí eu fico com esta quantidade aqui para a equação original. A integração em r originalmente vai virar uma integração em z aqui, já bonitinho, já colocado todos os termos, do mundo embaixo, né? O r quadrado vezes r ponto, já escrito em termos de z. Tá? Primeiro eu coloquei em termos de r explícito, depois o que sobrou em z. Né? Então, lembrando que o que tem r quadrado vira z, né? E o que tem r na quarta vai virar z quadrado. Então, eu deixo de ter potência quarta na integral radial para ter uma potência quadrática dentro da raiz para a integral em z agora. Claro, com os limites correspondentes. Né? Então, eu coloquei todas as constantes que aparecem aí, eu já tirei para fora da integração. Basicamente, então, eu vou ter que resolver só essa integral em z. É a integral de z de 1 sobre z, raiz quadrada de um polinômio de ordem 2 agora, aqui dentro. Felizmente, esse tipo de integração é analítica, é sabido o resultado da integração indefinida, né? A integral em z que a gente vai ter que fazer,
é dessa forma aqui que é tabelada, tá? Então, as integrais do tipo de x sobre uma equação de segundo grau dentro da raiz quadrada, que é o nosso caso agora em z, né? Tem solução analítica, tá? Que depende dos parâmetros, né? A, B e C, né? G1, bom, aqui da expressão, tá? Ela depende dos parâmetros A, B, C explicitamente, né? E claro, da variável de integração, no caso aqui é o x. No nosso caso, eu consigo uma solução analítica para a nossa integração em z. Vocês vejam bem que o termo quadrático vai corresponder ao coeficiente A é menos k sobre 2z. O B, no nosso caso, é 1, né? É o termo linear em z. E o C, que é o termo constante, né? É menos L sobre 2NE. Então, é só substituir, basicamente, usando o resultado analítico da integração, né? Aqui envolve, então, uma função arquisseno, o resultado dessa integral. Então, aqui eu mostro para vocês como é que fica a expressão em Z, né? Colocando quem é a ABC no nosso caso. O ABC depende da energia e do momento angular, né? Então, aqui eu coloco 1 sobre raiz de menos C, C é negativo, então aqui eu vou ter o inverso de L sobre 2NE, etc., dentro da raiz. O arquisseno, e aqui está o argumento do arquisseno explicitamente em Z. Tá? Colocando quem é C e B e essa raiz quadrada dos coeficientes aqui dentro. Certo? Isso, finalmente, então, conseguimos resolver a integração em Z. Né? Se eu integrei em Z, aí a gente volta para a variável R, né, onde tem Z aqui. Eu coloco R, né? Lembrando que aqui ainda tem que substituir, né, os limites de integração, né? Que seria o Z0, corresponde a R0, correspondente a R0, e o limite superior é Z, que corresponde a limite superior R. Quando eu faço isso, bom, o lado esquerdo é θ menos θ0, né? Aqui. θ menos θ0, as constantes, já juntei todas as constantes aqui na frente, todas elas estão combinadinhas. No final, as constantes que sobram aí, no final, simplifica, só fica a raiz de L sobre 4, que sobra aqui das constantes, que acompanha a função arquisseno, né? A função arquisseno, aqui eu já substituí o limite superior, que é Z, né? Mas Z é R2, então aqui eu já coloquei Z igual a R2. E no limite inferior, eu nem vou escrever a tralha toda, então eu estou chamando só de sigma. É uma constante, né? Quando eu substituo o limite inferior, que é o R0, isso vai dar arquisseno de uma constante, né? E E, L e o R0 são constantes. O E e o L são quantidades conservadas. O R0 também, a distância radial inicial também é uma constante. Eu nem vou calcular, só para lembrar que essa constante sigma que eu coloquei aqui, né? Nada mais é que o valor do arquisseno quando R é igual a R0. Então, é uma constante. Só para não ficar levando toda a conta até o final. Vejam bem, ali eu tenho θ no lado esquerdo, toda a dependência radial está no lado direito, certo? O que nós vamos fazer? Vamos tentar explicitar a parte radial. Como eu tenho um arquisseno aqui, né? Eu vou aplicar seno de ambos os lados, porque função seno é a função inversa do arquisseno, né? Então eu vou aplicar seno dos ambos os lados, mas antes disso, claro, eu vou multiplicar o θ menos θ0 pela constante raiz de L sobre 4, ou raiz de L sobre 2, né? Basicamente. Certo? Que é isso aqui, né? Então, θ menos θ0, quando eu passo a raiz de L sobre 2 para o outro lado, eu fico com 2 sobre L, né? E claro, quando eu faço isso, eu também já posso passar a constante sigma, ela vai passar positiva para o lado esquerdo. Né? E aí sim, só sobra no lado direito, apenas o arquisseno que depende de R, né? Dependente de R. Aí sim, como eu já separei tudo que depende de R e tudo que depende de θ, aí sim aplicamos em ambos os lados a função seno. Né? Do lado esquerdo eu vou ter o seno do ângulo, né? A menos, lembrando que eu estou aqui multiplicando θ por 2 sobre raiz de L, aqui explicitamente. Eu estou chamando aqui beta, uma outra constante que inclui o menos θ0, 2 sobre raiz de L, e a outra constante sigma, né? Estou chamando de beta, mas é uma nova constante, né? Explicitamente. A parte angular dentro do seno está aqui, né? É 2 sobre raiz de L, θ. Do lado direito, quando eu apliquei o seno, só ficou com a parte radial, ou seja, o argumento do arquisseno, que depende explicitamente de R quadrado. Tá? Então, agora, todo o trabalho é isolar R em função de θ. Certo? Então, aqui está acompanhando R2 aqui no denominador.
Tem constantes, que eu estou chamando de gama aqui, só para não ficar levando toda hora todas essas constantes aqui, né? Eu posso passar para o lado, multiplicar o denominador junto com o seno. Então, aqui eu vou ter R2 gama o seno, certo? Onde dentro desse seno tem o ângulo θ. Isso é igual a R2 menos essa outra constante aqui, certo? O que eu vou fazer agora? Passo esse R que está aqui no lado esquerdo para a direita. Aí no lado direito, do lado esquerdo, eu vou ter só dependência em R quadrado, né? Aqui no lado esquerdo eu vou ter R2 que acompanha gama seno menos 1, né? E do lado direito só resta a constante menos L sobre 2ME. E aí eu consigo isolar o R quadrado, né? O R quadrado vai ficar a constante menos L sobre 2ME. E embaixo eu tenho as novas constantes, né? Gama, seno do ângulo menos 1. Então, aqui eu tenho a resposta final, né? Depois que eu já coloquei quanto é que vale gama e o argumento do seno ali explicitamente. Vejam bem, eu ainda levo a raiz quadrada da quantidade na direita, né? Então, R está escrito explicitamente, claro que é uma função complicada, né? Do ângulo θ, R de θ, aqui é a analítica, a dependência, né? Eu tenho R, dependendo analiticamente, né? Basicamente, eu inverto a raiz quadrada de seno de θ, né? É obtida, isso é a equação da trajetória em coordenadas planopolares para o potencial central, né? O sistema força elástica, no caso 3D, né? Ou 2D no nosso caso, né? Eu consigo, neste caso, usando a equação integral para a trajetória, né? É esta equação aqui, né? Que depende do potencial e do tempo centrífugo. Neste caso particular, por exemplo, eu consigo calcular explicitamente a dependência analítica, né? Das distâncias radiais como função do ângulo. Claro que em plano polares a gente não tem muita ideia do que é essa trajetória, né? R de θ, ou seja, uma função constante dividido por raiz quadrada do seno de 2 raiz de L θ. Que trajetória no plano, né? Em plano polares é isso daí, né? Em plano polares é complicado de entender, mas em coordenadas cartesianas a gente já fez isso, tá? Lá, quando a gente viu o oscilador linear, o oscilador isotrópico em duas dimensões, a força elástica é exatamente essa força que a gente estava considerando agora aqui, tá? A força elástica em 3D. No caso aqui é 2D porque o movimento é num plano, né? A gente já resolveu isso em cartesianas, tá? A gente resolveu a equação do oscilador, as equações de trajetória para o oscilador isotrópico 2D, tá? A gente já viu quais são as trajetórias lá no sistema de coordenadas cartesianas. Tá? As trajetórias, basicamente, eram trajetórias fechadas, né? Inclusive, a gente mapeou quase todas elas, né? Ou seja, esta equação aqui em plano polar, né? R como função do ângulo θ para a força elástica 2D, basicamente vai corresponder a todos aqueles movimentos que a gente, aquelas trajetórias que a gente já analisou naquela vez, né? O oscilador isotrópico. Ou seja, basicamente as trajetórias que a gente obteve lá, que dependem das condições iniciais, né? Eram círculos, eram elipses e também eram linhas, né? Retas, como a gente conhecia o coeficiente angular dessas retas, onde se dava o movimento oscilatório da partícula no plano cartesiano, né? Então, esta equação complicada aqui em plano polar, em cartesiano é até mais simples de ver, que a gente já resolveu ela explicitamente. Claro que o tipo particular da trajetória vai ser círculo, se vai ser elipse, se vai ser a reta, né? Onde se dá o movimento periódico, né? Do plano em cartesiano, vai depender das condições iniciais, né? A gente lembrou lá naquela vez, que dependendo da constante de fase, né? Que entra na solução do movimento, eu vou ter diferentes tipos de trajetórias, né? Mas todas elas são fechadas, né? Tem círculos, elipses, retas, mas onde a partícula se movimenta em movimento periódico sobre essas retas, tanto descendentes quanto ascendentes, né? A gente fez um mapa de todas as trajetórias nas cartesianas. Mas aqui é só para eu mostrar para vocês que é possível, dependendo do campo de forças, ele não é tão complicado, eu consigo até obter a equação da trajetória analiticamente só resolvendo a equação integral para a trajetória, tá? Que é esta equação aqui, né? Eta como função de R, certo? Vocês já viram, é só para motivar que é complicado, tá? Se eu tenho um campo de força complicado, que tem
potencial efetivo complicado, vocês conseguem ver que vai ser difícil achar, né, analiticamente, um resultado de integral definida útil para o meu caso. Então, se o campo de força é bem complicado, sei lá, cúbico, quártico em R, pode ser que eu não tenha uma integral fechada para a integral que eu vou ter que fazer mesmo fazendo mudanças de variável. Mas fiz um exemplo só para vocês que verem que é possível obter equação da trajetória por uma equação integral, mas mostrando também que ela não é tão simples assim, né? A dificuldade dela é na resolução das integrais definidas que a gente vai ter que calcular. Né? Aqui a gente deu sorte, no caso elástico, aqui a integral definida é conhecida, né? É o arco seno, mas se fosse o tipo de campo de força, talvez não desse para fazer isso, e aí isso fosse numérico, né? Quando não dá para fazer analítico, vai ter que ser feito numérico, você vai resolver a integração numericamente, né? Com métodos computacionais, né? Se eu quero escapar disso, se eu quero escapar de obter a equação de trajetórias sem ter que resolver aquela integral, tá? Em distâncias radiais, eu vou tentar posso tentar construir uma equação diferencial e não integral para a trajetória. Tá? Isso é chamada equação de Binet. Tá? Eu vou deduzir aqui para vocês, mostrar e depois fazer aplicações de como é que é a equação diferencial que me dá as trajetórias das partículas num campo de força central e advindo de uma equação diferencial e não com uma integração. Talvez, para a maior parte dos casos, mesmo quando eu tenho potenciais complicados, forças complicadas, né, leis de força complicada, às vezes é mais fácil resolver a equação diferencial correspondente do que fazer a integral, como o caso anterior. Né? Então, vou fazer alguns exemplos e vocês vão ver qual é que é o poder da equação de Binet. Né? Eu vou resolver a equação da trajetória via a equação diferencial de segunda ordem. Certo? Como é que eu vou fazer para derivar a equação de Binet, a equação diferencial da trajetória? A primeira coisa que eu vou fazer é lembrar, né, qual é a equação de movimento radial, ou seja, a segunda lei parte radial. Né? Lembrando que a segunda lei aqui é massa vezes vetor aceleração igual a força, que é a força central, né, forças centrais gerais. Se eu aplicar, ou seja, considerar só a parte radial, né, a gente tem que a massa vezes a aceleração radial é igual ao componente radial da força, que é a nossa F de R. Né? As forças centrais só tem componente radial, e a sua intensidade é a F de R. Só lembrando que em planos polares, né, a componente radial da aceleração é R2 pontos menos R teta ponto. Então, a aceleração radial depende da aceleração. A componente radial da aceleração depende do R2 pontos e também do quadrado da velocidade angular, né? Certo? A componente radial do vetor aceleração. Aqui eu estou abrindo explicitamente, né, usando os dois termos da componente radial da aceleração, massa vezes essas duas componentes. Lembrando que θ ponto, né, por conservação de momento angular, ela pode ser escrita em termos de L, né? Então, lembrando, a gente já fez isso várias vezes, né? Θ ponto quadrado é L2 dividido por massa vezes R2, né? Quando eu faço isso, sobra aqui no segundo termo L quadrado sobre mr ao cubo. Então, o que eu fiz daqui para cá é substituir quanto é θ ponto quadrado em termos do momento angular, da massa e de R. Tá? Isso é igual a F. Tá? Então, aqui eu tenho explicitamente, advindo da componente radial da segunda lei, esta equação aqui. Esta equação é uma equação de segunda ordem, né? Diferencial de segunda ordem, para a dependência radial, para a variável R, distância radial. Equação de segunda ordem. Equação diferencial de segunda ordem. Né? Só que ela não é bonita porque ela tem um termo que cai com um R cubo aqui, que é ruim. Ou seja, é difícil resolver uma equação diferencial desse tipo, onde eu tenho um termo cúbico embaixo aqui. Né? É complicado. Então, eu vou tentar reescrever, ou seja, achar uma variável de mudança aqui, né, para eu obter uma equação diferencial que seja mais palatável, mais tratável, me livre desse termo cúbico que é complicado relativo a equações diferenciais de segunda ordem. Eu vou fazer isso com esta mudança de variável, tá? Eu vou introduzir uma nova variável, que é a variável u, onde a distância radial r é o inverso dessa variável u. O u é inverso de r, tá? U é inverso de r. Lembrando que aqui eu estou tentando obter a equação da trajetória, né?
o R como função do ângulo θ. Né? Então, se R é 1 sobre U, o U, claro, tem dependência explícita no ângulo θ. Né? Então, R depende de U, mas U depende de θ. Então, eu só posso fazer uma troca de variável. Ao invés de trabalhar com R, eu vou trabalhar com U. Né? Para isso, eu vou para fazer essa mudança de variável, não basta trocar a variável, eu tenho que, claro, recalcular quanto é que é o R2 ponto, né? Em termos da nova variável, né? Da nova variável U, né? Lembrando que R ponto, eu vou calcular a aceleração, né? R2 pontos em termos da variável nova U, né? E em termos do ângulo, que é o que interessa. Né? Então, o R ponto, que é a derivada primeira da distância radial, é o dr dt, né? Mas eu consigo escrever dr dt em termos do ângulo, né? Dr dt usando regra da cadeia, né? Lembrando que R é uma função de θ, né? Dr dt pode ser escrito como dr dθ dθ dt, onde dθ dt é o θ ponto, né? Que é a velocidade angular, e a velocidade angular, por conservação de momento angular, está associado com o L e com o inverso de R2. Basicamente, eu estou só reescrevendo quanto é que é o R ponto em termos de θ ponto e dr dθ agora. Substituir o θ ponto aqui, né? L sobre mr2, beleza. Agora, mas eu preciso da derivada segunda, não a derivada primeira. Então, eu vou ter que derivar de novo, né? Derivar de novo. Né? Só que eu vou seguir a minha quantia da derivada da primeira. Eu vou fazer a derivada da segunda, mas ainda calculando a derivada da primeira. Né? Aqui eu tenho as constantes, né? Dependência em R explícita, dr dθ. As dr dθ eu também posso escrever em termos, claro, da nova variável U. Né? Eu vou escrever dr dθ em termos de du dθ. Tá? Para fazer isso, eu tenho de novo aqui a constante L sobre mr2, né? E eu vou escrever dr dθ como sendo dr du, de novo, regra da cadeia, né? Dr du dθ. Lembrando que dr du é basicamente menos 1 sobre u quadrado, né? Dr du está aqui explícito na mudança da variável, tá aqui. Eu tenho as constantes que tinha já, eu tenho dr du valendo menos 1 sobre r quadrado, e aí sobrou derivada de u relativa a θ. Então, eu estou com agora a nova variável u, a sua derivada em θ, certo? Basicamente. Então, finalmente, eu consigo calcular quanto é que é o R ponto. R ponto é menos L sobre M, né, du dθ. Com isso, agora eu vou fazer a derivada segunda, que é o que me interessa, né? Derivada segunda, R2 pontos. Bom, o R2 pontos é a derivada temporal do R ponto. Ou seja, a derivada temporal deste cara. Lembrando que, por regra da cadeia, eu consigo transformar derivadas em tempo e derivadas em θ, né? Então, ddt vira dθ dt, onde, de novo, dθ dt é θ ponto, né? E o que eu tenho aqui dentro já é conhecido, né? Eu vou ter uma derivada segunda agora, ó, derivada segunda no ângulo da nova variável U. Tá? A derivada segunda, R2 pontos, a distância radial, vai virar uma derivada segunda na variável nova, né? Na variável U, no ângulo θ, tá? A menos do θ ponto. Substituo de novo que é θ ponto, vamos até lá. E aí eu consigo mostrar que a R2 pontos pode ser escrito em termos da variável nova, que é U2, né, o quadrado. E lembrando que aqui eu reescrevo 1 sobre R quadrado como U2, né? Ou seja, eu reescrevo R2 pontos em termos da derivada segunda de U relativa ao ângulo, e ainda tenho de plus ainda essa dependência quadrática no U e a constante que está na frente que depende do momento angular. Bom, como eu calculei o R2 pontos, eu volto na equação de movimento parte radial e substituo essa derivada. Ou seja, eu vou escrever a nova equação diferencial agora na variável U como função do ângulo. Né? Aqui está a equação radial. Eu já dividi ambos os lados da equação radial original pela massa, né, para eu ter só R2 pontos explícitos aqui na esquerda. Certo? Eu dividi por ambos os lados a equação de movimento radial por massa, aqui. Certo? E aí vou fazer a substituição. Né? O R2 pontos em termos da derivada segunda no ângulo da nova variável, aqui, explicitamente. Aqui, botar aqui. Eu tenho aqui um termo que depende de 1 sobre R ao cubo, mas agora ele vai virar então o cubo, né? O cúbico. Lembrando que U é 1 sobre R, né? Então 1 sobre R ao cubo é U ao cubo. E lá do lado direito, né? Do lado direito eu tenho F de U, né? Porque o R é função de U,
dividido pela, pela massa. Esqueci de colocar massinha aqui embaixo. Essa é a equação. Bom, aí limpamos a área aqui, lembrando que aqui eu tenho u quadrado, tenho u cubo e uma função que depende de u no lado direito, que é a lei de força, né? Podemos multiplicar ambos os lados, ou dividíamos os lados por u quadrado, né? Porque eu posso fazer isso, o quadrado de ambos os lados. Então, no lado esquerdo aqui, quando eu divido por u quadrado, claro, tiro as constantes, né? Ou seja, multiplico ambos os lados por menos m2 sobre L2, né? Eu obtenho do lado esquerdo a derivada segunda de u relativa ao θ, mais u, né? Que é esse termo aqui. E o que sobrar sobrou, né? Menos m, L quadrado, u quadrado, e a força escrita em termos de u. Esta equação diferencial que eu obtive aqui, que é uma equação diferencial para u como função de θ, né? Onde aqui do lado direito eu tenho a lei de força explícita, escrita em termos de u e não de r, né? É a equação de Binet. Tá? Então, a equação de Binet é uma equação diferencial de segunda ordem para a variável u, depois eu transformo para r, depois, né, se eu quiser. E detalhe, ela é uma EDO de segunda ordem não linear, inclusive, né? Porque eu tenho essa dependência complicada aqui nesse termo, né? Com 1 sobre o quadrado. E claro, vai ser difícil ou fácil resolver essa equação diferencial dependendo de como é que é a lei de força, né? Dependendo da lei de força, no caso geral, pode ser que essa minha equação diferencial seja não linear, né? Mas dentro dos casos que a gente já conhece, eu tenho um problema com a ordem quadrática aqui no denominador, no lado direito. O lado esquerdo é bem tranquilo, né? A equação de segunda ordem é bem tranquila de lidar, é tipo oscilador harmônico, né? Só que o termo chamado não homogêneo, né? Ele tá complicado. Até o termo não homogêneo é zero, né? Mas aqui eu tenho uma codependência complicada na variável u no lado direito. Mas basicamente essa equação geral, que é a equação de Binet, para resolver a equação da trajetória usando as soluções de uma equação diferencial. Eu vou só mostrar aqui que tipo de equação diferencial de Binet a gente vai criar para forças atrativas, lei do inverso quadrado da distância, que fisicamente corresponde a vários casos que a gente já conhece, né? Então, por exemplo, se eu tenho um campo de força assim, né, que é uma constante, o F de R é negativo, significa que é uma lei de força atrativa, né, e cai com o inverso da distância. Esse tipo de força aqui, dependendo do C aqui, eu posso cair em casos particulares, né, leis do inverso quadrado da distância atrativo, como casos físicos, né, a gente conhece gravitação universal, né, interação gravitacional entre duas massas, né, massa mzão, mzinho. Aqui no caso da gravitação, o C é a G, né, constante gravitacional, e vezes o produto das massas, né? Mas também essa expressão da força, lei do quadrado inverso da distância, atrativo, também vai servir, por exemplo, para a atração colombiana, né? Eletrostática, né? Atrativa entre cargas contrárias, né? Carga Q1, Q2, desde que os sinais sejam contrários. Então, essa expressão da força que eu estou analisando aqui, que é atrativa, lei do quadrado inverso do quadrado da distância, funciona para vários casos físicos que a gente já conhece. Eu só vou abrir aqui para vocês qual é que seria a forma da equação de Binet que eu teria que resolver no caso de uma lei de força assim, né? Leis do inverso quadrado da distância atrativos. Né? A equação de Binet é bem tranquila, né? Como a lei de força é menos c sobre r quadrado, quando eu troco a variável, né? U é 1 sobre r, então como eu tenho 1 sobre r ao quadrado, isso vai virar u quadrado. Então a força, a lei de força escrita em termos da variável u, fica menos c u quadrado. Quando eu substituo essa lei de força escrita em termos de u lá na equação de Binet, que é no lado direito aqui, tá? Eu tenho um cancelamento do termo quadrático em u na lei de força com o fator quadrático que está aqui acompanhando a lei de força, certo? De fato que a equação diferencial de Binet que eu vou ter, no caso de lei do quadrado da distância atrativo, mas também precisa ser atrativo ou repulsivo, tanto faz, tá? Mas aqui no caso atrativo, é esta equação diferencial, né? A menos das constantes, no lado direito eu vou ficar com uma constante, né? Tem uma equação diferencial de segunda ordem, com coeficientes constantes, né? Aqui, à esquerda, e não homogênea, né? Porque eu tenho o termo constante aqui não é zero, é menos mc sobre L quadrado. A princípio, eu vou usar a aula toda que vem para resolver explicitamente a solução dessa equação diferencial para leis do
inverso quadrado da distância. Tá? Ou seja, todas as equações de movimento para as entes físicos que obedecem esse tipo de lei de força. Né? Na aula que vem eu vou tratar da solução da equação de Binet. Mas, felizmente, para leis do quadrado inverso quadrado da distância, a equação de Binet correspondente, ou seja, a equação que vai me dar a trajetória, ela é relativamente simples. Né? É uma equação diferencial de segunda ordem, com coeficientes constantes, não homogênea. O termo não homogêneo é fácil. O termo não homogêneo é basicamente uma constante. Né? Então, vai ser fácil resolver explicitamente a equação diferencial e obter as equações para a equação da trajetória, né? E em plano polar, né? Eu vou obter R de θ, na verdade U de θ inicialmente, e depois eu vou obter R de θ, né? Trocando a variável, voltando para a variável original radial, né? Certo? Então, na aula que vem a gente vai tratar da solução da equação de Binet para esse tipo de lei de força. Que são as mais conhecidas na física, né? Que nos interessam. Gravitação e forças eletrostáticas entre cargas, né, por exemplo. Certo? Então, eu vou deixar para a aula que vem as soluções da equação de Binet, tá? Explicitamente para esse tipo de lei de força. O que eu quero agora tratar com vocês até o final da aula é outra coisa. Agora, como eu sei a equação de Binet, né, a equação de Binet ela é explicitamente dependente da lei de força, né, F de R, eu também posso usar, por exemplo, a equação de Binet. Se eu sei a trajetória da partícula, vamos supor que eu não sei a lei de força, mas eu sei a trajetória. Eu observo, eu mapeio, como o Kepler fez, por exemplo, né? O Johannes Kepler fez, eu mapeio empiricamente qual é que são as órbitas, as trajetórias da partícula sujeito a um campo de força que eu assumo que seja central. Né? Mas eu não sei qual é que é a carga desse campo de força. Só sei que é central e eu conheço as órbitas. Estou dando um exemplo bem claro que é as leis de Kepler, né? Kepler determinou que as órbitas dos planetas são elípticas. Né? Eu conheci a órbita, a partir da órbita, se eu conheço a trajetória, pela equação de Binet eu consigo reconstruir quem é a lei de força que está me dando essas órbitas, por exemplo, elípticas, no caso da lei de Kepler. Né? A primeira lei de Kepler. Né? Então, se eu sei a órbita, eu consigo reobter, né, reconstruir a lei de força, certo? Via equação de Binet. Eu vou fazer dois exemplos, tá? De duas trajetórias. Uma é a trajetória onde a órbita é uma espiral logarítmica. Já vou escrever a expressão da trajetória da órbita espiral logarítmica em plano polares. E depois, esse tipo de trajetória, o desenho é ruim, tá? Não é assim. É espiral, mas ela é bonitinha, tá? Ela é uniforme, a maneira com que espirala, tá? E também a outra trajetória que eu vou mostrar em plano polar é a famosa lemniscata. Aqui eu tenho duas trajetórias conhecidas, tá? Órbitas conhecidas com a partícula. Foi observado, por exemplo, que uma partícula está sujeita ao campo central e tem uma órbita espiral logarítmica. Ou que a minha partícula tem um campo de força central, tem uma trajetória que é essa borboleta aqui, né? Que é a lemniscata. Tá? Um tamanho A. Certo? E eu não sei a lei de força. Se eu, então, tenho a expressão em plano polares, né, em coordenadas plano polares, a equação da trajetória, eu consigo reconstruir a lei de força. Então, no caso da órbita espiral logarítmica, tá? Em plano polares, uma espiral logarítmica tem esta equação, tá? R de θ é uma constante K, positiva, né? E na alfa θ, certo? E na alfa θ, então a dependência angular está aqui, e eu mapeio as distâncias radiais como função do ângulo, tá? Lá em plano polares. Então, eu consigo fazer a equação da trajetória, ou seja, mapear a trajetória no plano, usando as coordenadas plano polares, R de θ. Então, alfa e K são constantes aqui, tá? Eu vou ter que determinar quem são os parâmetros, mas ambos são positivos definidos, tá? Então, ambos são positivos. E aí eu vou tentar, sabendo a trajetória, que é uma espiral logarítmica, eu vou obter a lei de força. Lembra que a equação de Binet está na variável U, né? Então, eu vou ter que reconstruir quanto é que é U de θ para a espiral logarítmica. Vamos lá. Então, a gente sabe que R é 1 sobre U, a variável que está aparecendo lá na equação de Binet. Então, 1 sobre U, se eu sei a equação da trajetória, é só inverter aqui, né? Só inverter. Então, isso vai dar
R é isso daqui, né? U, então, vai ser o inverso de K e na alfa teta, aqui, né? Esse é U de teta, basicamente, só usando a definição de U, né? U é o inverso de R, aqui. Então, eu tenho U de teta explicitamente. Lembrando que a equação de Binet, no lado esquerdo, envolve tanto a variável U, quanto a derivada segunda do ângulo teta, a quantidade U, né? Então, aqui eu vou primeiro calcular a derivada primeira e depois calcular a derivada segunda de U relativo a teta. Então, eu tenho U de teta, agora eu vou calcular a derivada em teta. Como a derivada do exponencial é tranquila, é trivial, né? É ela mesmo a menos de menos alfa, né? Aqui, é a mesma função que está ali. E o resultado da derivação em teta me dá menos alfa. Quem está acompanhando o teta lá na exponencial, né? Certo? Então eu vejo que eu obtenho essa expressão. Se vocês olharem aqui, é a própria U a menos da constante menos alfa, né? Então, du de teta é menos alfa U. Lembrando que esse cara é o fator, perdão. O que está aqui explicitamente é a própria U, né? Definido aqui em cima. Certo? Tudo bem, então a derivada primeira é proporcional a U, né? É menos alfa U. Se eu derivar de novo, né? Derivada segunda em teta, se eu derivar novamente vai dar a mesma coisa, né? Eu vou ter mais um fator menos alfa aparecendo como resultado da derivação, né? Porque eu vou ter menos alfa ao quadrado. Eu derivo de novo em teta, né? E aí, de novo, eu vejo que eu tenho explicitamente a expressão da quantidade U, né? De teta. A derivada segunda de U relativa a teta é alfa 2U. Com isso está pronto a nossa lado esquerdo da equação de Binet. A derivada segunda é proporcional a U, é alfa 2U. Aqui, ó, explicitamente. Então, aqui eu estou substituindo explicitamente na equação de Binet, né, a derivada segunda. A derivada segunda é alfa 2U. Esse mais U já está na expressão da equação de Binet, aqui. Do lado direito eu tenho a lei de força, né? Do lado direito eu tenho a lei de força que eu não sei qual é que é. Tá? Ó, aí eu vou isolar a lei de força, né? Vou isolar a lei de força. Então, passa todo mundo para a direita aqui, para a esquerda, perdão. O quadrado, as constantes, né? Aqui tudo explícito, né? Lembrando que antes aqui, como eu tenho os dois dependem de U, né? Eu posso fatorar U. Então aqui no lado esquerdo eu já tinha originalmente alfa quadrado mais 1 multiplicado por U. Quando eu multiplico por U quadrado, esse U eu fico com U ao cubo. E as constantes que vieram do lado direito estão aqui, né? Menos L sobre M. E do lado direito ficou só a lei de força na variável U. Certo? Basicamente, o que sobrou aqui como dependência de U, do esquerdo, é a lei de força como função de U, são constantes, né, porque o alfa é constante e o L, momento angular, é conservado, a massa particular é sabida. A dependência da lei de força para uma trajetória de uma partícula no campo de força central, que é espiral logarítmica, tem essa cara, é U cubo. A lei de força é uma lei de força que é com U ao cubo. Inclusive, ela é atrativa, né? Porque eu tenho um sinal menos aparecendo explicitamente aqui. Né? Lembrando que U é 1 sobre R, né? Então agora eu consigo escrever explicitamente para esse campo de força que me dá uma trajetória espiral, é que a lei de força é em R, né? Então substitui U ao cubo por 1 sobre R ao cubo. O que eu tenho é isso daqui. É uma lei de força atrativa, que o resto daqui é tudo positivo, né? E esta criatura aqui tem um sinal menos, significa que ela é atrativa. E a lei do cubo, do inverso do cubo da distância, não do quadrado da distância, né? Ela é atrativa caindo com o cubo da distância. Então, se eu tenho um campo de força que cai com o cubo da distância radial atrativa, a trajetória que eu vou ter para a partícula vai ser uma órbita espiral logarítmica. Então, aqui eu fiz o caso reverso, né? Eu, sabido a trajetória, que é espiral, eu reconstruí a lei de força usando a equação de Binet. O meu último exemplo é uma outra trajetória conhecida, tá? Que é a Lemniscata. Também todas as trajetórias estão sendo dadas em plano polares, claro. A Lemniscata é essa trajetória aqui, tá? É uma borboleta, né? Aqui está em cartesianos, mas a gente pode cobrir por polares também. A equação em plano polar para a figura da Lemniscata, né?
largura da lemniscata, é essa daqui, tá? É R2 é igual a A2, A é a largura aqui da lemniscata na direção X, né, no eixo do X, e cosseno de 2θ. Então, se eu vou de θ igual a zero, cobrir todo o espectro até 2π, eu cubro esta figura aqui, gravata borboleta, que é a lemniscata, certo? Se eu tenho a equação da trajetória, eu consigo escrever quanto é que é R como função de θ, explicitamente, né? Então, R é A, raiz quadrada de cosseno de 2θ, e aí eu consigo obter quanto é que é U para este R, né? U é o inverso de R, então eu vou inverter o A raiz de cosseno de 2θ, está aqui explicitamente. Então, está aqui quanto é que é U como função de θ. U como função de θ. Na equação de Binet, a gente precisa calcular a derivada segunda de U relativo a θ. Tá? Mas eu já tenho a dependência de U relativo a θ para a lemniscata. Certo? Vou calcular a primeira derivada primeira. Né? Inicialmente a derivada primeira, du dθ. Então, basicamente aqui é derivação, é uma derivada de função composta, né? Eu tenho potência menos 1/2 e dentro dessa potência, né, eu tenho cosseno de 2θ, uma função trigonométrica. Né? Então, bom, usando a regra da cadeia, né, a função composta, basicamente aqui eu estou calculando quanto é que é a derivada. Né? Bom, 1 sobre A é uma constante, a derivada é menos 1/2, cosseno de 2θ na menos 1/2 menos 1, menos 1/2 menos 1 é menos 3/2. A derivada que está dentro, a derivada do cosseno de 2θ é menos seno de 2θ, e ainda o 2, né, que é a derivada do argumento do cosseno, né, que é 2 cosseno. Então, basicamente, eu escrevi, usando o derivado de função composta, quanto é que é a derivada da U relativa a θ. Tá? Basicamente, eu tenho um produto de duas funções trigonométricas, né, cosseno de 2θ a menos 3/2 multiplicado por seno. Produto de funções trigonométricas que dependem do ângulo, né? Aí eu vou calcular então a derivada segunda, que é o que vai entrar na equação de Binet, derivada segunda. Então eu vou ter que fazer a derivada do produto, né? Derivada do produto, né? Onde a primeira função é cosseno de 2θ na 3/2, menos 3/2, e a segunda função é a seno de 2θ. Tá? Então, aqui está explícito, tá? Usando a regra do produto, tá? Cálculo da derivada. Lá tem dois termos, né? Dois termos para o cálculo da derivada do produto. Né? Derivo o primeiro, mantenho o segundo, mantenho o primeiro, derivo o segundo, assim por diante. A derivada das funções trigonométricas. Né? Muito bem. Calculei, vamos até o fim. Aí, o que sobra aqui, depois que eu faço a conta das derivadas, né, eu vou rearranjar os termos em cosseno de 2θ e seno de 2θ. Vejo que o resultado da integração, da derivação, dá essas dependências em seno e cosseno, certo? Eu vou tentar escrever tudo em termos de cosseno, porque a variável U só depende do cosseno de 2θ. Mas a derivada segunda tem um termo que é seno quadrado de 2θ. Então, para ficar todo mundo em termos de cosseno de 2θ, ou seja, para eu conseguir reescrever em termos de U, né, eu vou finalmente reescrever o seno quadrado de 2θ como sendo 1 menos cosseno quadrado de 2θ. E aí eu vou ter só dependências em cosseno de 2θ para a derivada segunda. Ou fazendo a continha, abro esses dois termos, né, vejo os três termos que aparecem. Dois deles podem ser combinados, né? Os termos em cosseno de 1/2, tá? Este com este. Vai me dar menos 1 sobre cosseno de 2θ na 1/2, e tem esse termo positivo que depende do cosseno de 2θ na potência 5/2. Tá? Agora sim, eu já consigo escrever a derivada segunda como função no ângulo, né? Em termos de U. Lembrando de novo, U é 1 sobre A, 1 sobre raiz quadrada de cosseno de 2θ. O primeiro termo aqui da derivada segunda é o próprio U a menos o sinal menos. Né? 1 sobre A, 1 sobre cosseno, 2θ na 1/2 é U, a menos desse sinal negativo aqui na frente. Né? O segundo termo, aí eu vou ter que reescrever ele explicitamente em termos de U. Né? Lembrando aqui, ó. Bom, o 3 está aqui, mantenho o 3. E 1 sobre cosseno de 5/2 eu consigo obter usando a expressão de U elevando a quinta potência a ambos os lados. Então eu vejo que U na quinta, 1 sobre A na quinta, 1 sobre cosseno de 2θ por 5/2, né, relacionados. Eu substituo quanto que é 1 sobre A
1 sobre cosseno de 2θ nas 5 meios, e em termos de A e de U. Daqui dá A na quarta, U na quinta. Ou seja, 1 sobre cosseno de 2θ 5 meios vale U na quinta multiplicado por A na quarta. Tá? Se vocês elevarem na quinta potência e multiplicar ambos os lados por A na quarta, vocês vão ver que vocês vão obter exatamente esse segundo termo a menos do 3. Né? Então está aqui a derivada segunda de U relativo a θ. Tem um termo linear em U e um termo de quinta ordem em U. Sabemos isso, para Leibniz-Carta, substituímos, né, na equação de Binet. Tá aqui a equação de Binet. Lembrando que na equação de Binet eu tenho um cancelamento desse termo negativo menos U com o mais U que já aparece na equação de Binet. Né? Então, basicamente, o que sobra no lado esquerdo aqui da equação de Binet é o 3A, U na quinta, e no lado direito, claro, eu tenho a lei de força, né, a F de U, a menos das constantes. Então, eu isolo todas as constantes e o U quadrado do lado fora do F de U. Né? Então, a F de U, a lei de força em termos da variável U, é de novo negativo, né? Ou seja, é um campo de força atrativo. Eu tenho as constantes que dão a intensidade desse campo, né? É dependente do A, que é o tamanho da trajetória da Leibniz-Carta, né? Parte no eixo do X, e o momento angular, certo? O momento angular da partícula é conservado. E potência sétima, né? Aqui, ó, 2 com o 5 me dá potência sétima em U. Lembrando que U é 1 sobre R, isso então me dá, finalmente, para uma lei de força em termos da distância radial, que é atrativa e cai com potência sétima da distância radial. Então, um campo de força central que me dá como trajetória, uma equação de movimento, uma equação da trajetória, como trajetória no plano polar, né? Uma Leibniz-Carta é uma lei de força atrativa que cai com potência sétima da distância, certo? Então, aqui eu fiz dois casos. Se eu conheço a trajetória, eu consigo obter a lei de força só usando a equação de Binet. Na aula que vem, eu vou obter a solução explícita da equação de Binet, ou seja, resolver a equação da trajetória a partir da equação de Binet, para os campos de força que caem com o inverso quadrado da distância, que é gravitação, interação eletrostática e outras que sejam lei do inverso quadrado da distância, né? Certo? Na aula que vem eu vou extensamente obter explicitamente a solução do movimento, as equações da trajetória em plano polar, né, R de θ, genericamente para todos os campos de força que caem com o inverso da distância radial, certo? E a gravitação, a gente vai aplicar explicitamente para as leis de Kepler, né? Como a gente vai encontrar as trajetórias possíveis para um campo de força assim, né? A gente vai mostrar que só tem duas, são cônicas, né? A gente vai mostrar na aula que vem que as únicas trajetórias possíveis para uma partícula dentro de um campo de força que cai com o inverso quadrado da distância atrativo são cônicas, ou seja, são as trajetórias fechadas possíveis são só duas, né? Eu só posso ter trajetórias circulares e elípticas, e as duas trajetórias abertas possíveis, né, são as hipérboles e as parábolas. Só são essas 4 trajetórias que são possíveis para campos de força central que caem com o inverso do quadrado da distância atrativos. Tá? A gente vai mostrar isso explicitamente resolvendo a equação de Binet para esses tipos de campo de força. E claro, vamos fazer a aplicação óbvia, né, para o caso da gravitação, para a gente ter as órbitas dos planetas, né, em torno do Sol. Né. Como a gente já sabe as trajetórias, né, a gente já sabe que é elíptica, a gente vai descrever as equações da trajetória em termos do momento angular e da energia da partícula, né, nas trajetórias dos planetas. Claro que a gente pode aplicar para outros sistemas que não sejam só planetários, né, a gente pode descrever também o movimento dos asteroides, como é que se formam anéis, né, em planetas grandes, né, aqueles anéis, por exemplo, como tem em Saturno. Tudo isso a gente pode entender como é que funciona sabendo as trajetórias possíveis nos campos de força, né? Eu posso ter trajetória aberta, fechada, mas um número limitado delas, certo? Eu fico por aqui, então na aula que vem eu já adiantei o que